Olá, queridos, turma da Imersão Bíblica. Aqui é o Marcelo Vilaça e estaremos começando nesse momento a segunda aula. Como eu havia falado na semana passada, o conteúdo será um pouco maior e eu estarei dividindo em 2 vídeos para que não fique maçante para vocês estarem assistindo. Lembrando sempre de deixar o like, se inscrever no canal, porque aí vocês vão estar recebendo também postagens que eu estou botando no status público, tá? As aulas que eu estou passando aqui no grupo de imersão estão em status privado, então só tem acesso quem tem o link. Então não adianta nem procurar as aulas de imersão no YouTube, porque não vão encontrar. Diferentemente de postagens que eu estou fazendo na área da hermenêutica de alguns textos, então esses vídeos eu estou postando de forma pública. Então, se você se inscrever no canal, dar o seu like, com certeza o e-mail com novos vídeos chegarão automaticamente para você. Bem, nessa segunda aula, nós vamos estar tratando de forma um pouquinho mais aprofundada alguns assuntos que eu estarei falando para você agora, os tópicos, e no desenvolvimento da aula eu estarei sendo mais específico com vocês, ok? Bem, nós vamos trabalhar agora as listas de livros dos cânones estudados. Então nós vamos ver alguns livros, a ordem da Septuaginta, da Bíblia hebraica. Vamos ver o nosso, creio que não precise falar do nosso cânon. Acredito que aqui todos sabem dos 39 livros e da sua ordem. Vamos trabalhar também o cânon ortodoxo, que eu havia mencionado ser o maior dos cânons até hoje conhecido, não que não possa futuramente existir outros cânones. E nós vamos ver também a Vulgata Latina, que é uma importante tradução que Jerônimo fez, e vamos ver a ordem desses livros no Antigo Testamento, sempre lembrando que essas 2 primeiras aulas nós estamos trabalhando a questão do Antigo Testamento. E nas próximas aulas nós vamos já começar a trabalhar o Novo Testamento, lembrando que na aula seguinte, na próxima aula, semana que vem, eu vou estar trabalhando exclusivamente período interbíblico. Tá? Repetindo, a aula da semana que vem, nós vamos tratar essencialmente de período interbíblico, já com um apontamento para o Novo Testamento, estou falando os livros, e aí, na outra aula, nós vamos trabalhar tanto o cânon do Novo Testamento, que é igual, e você tem alguns acréscimos no cânon ortodoxo, ok? Mas vamos trabalhar também apócrifos, pseudepígrafes, nós vamos trabalhar os canônicos e vamos trabalhar alguns textos que nós temos na nossa obra canônica neotestamentária, em que faz referência a obras tidas como extrabíblicas ou apócrifas. Vamos estar trabalhando também nessa aula alguns apócrifos e o conceito de apócrifo. Vamos estar mostrando obras pseudepígrafes que são, na realidade, obras ou escritos atribuídos a pessoas de peso, de nome, de fama, para dar peso ao escrito. Lembrando que eram questões muito comuns no mundo antigo, tá? E deuterocanônicos são aqueles conjuntos de 7 livros que adentraram ou foram confirmados no cânon da Igreja Católica. E também já foi até debatido no grupo. Vou aqui fazer só um resumão para você, de repente, que não deu tempo de participar no grupo. Um resumão aqui da importância dos apócrifos e pseudepígrafes da Bíblia. Então, trataremos de uma forma mais ampla
a respeito desses 3 tópicos aqui, e eu vou, posteriormente, estar informando mais assuntos já que vão participar do segundo vídeo da aula de hoje. Bem, nós temos aqui o cânon hebraico, tá? Nós já havíamos falado. Essa Bíblia aqui, ela é baseada em um códex, tá? Conhecido como Códex de Leningrado, ok? Stuttgartensia. Essa aqui eu possuo, a Bíblia em si, não PDF. E aqui nós estamos vendo a abreviação do conjunto de livros dos judeus, dos hebreus. Ó. Então, o Tar representa a Torá, tá vendo aqui? Ó, Torá transliterada, aqui ó, da direita para a esquerda, Torá. Aqui está sem a vocalização. Depois você tem, em segundo lugar, os Neviim, ok? Está aqui, ó. E depois, em terceiro lugar, os Ketuvim, que são os escritos da Bíblia hebraica. Eu vou aqui acessar um documento e vou mostrar para vocês a ordem desses livros para que você possa ver aqui de forma interessante como que funciona essa divisão. Aqui é uma pasta minha que eu tenho e é onde eu guardo todos os minhas bíblias em diversas traduções originais, tá? Nesse aspecto aqui eu procuro ser bem organizado. Deixa eu pegar uma Septuaginta aqui, qualquer. Para se entender não é nem Septuaginta, é Stuttgartensia. Essa aqui, por exemplo, não tem ordem. Deixa eu ver se eu acho uma aqui que tem ordem. Deixa eu pegar então da Bíblia Sacra. Eu acho que é a melhor que nós temos. Bem, acho que aqui fica mais fácil, né? Então, aquelas divisões que nós mostramos, está aqui a Torá, que é a parte comum em todos os cânones, em relação ao Antigo Testamento, é uma parte comum, tá? Então, você tem o Gênesis, o Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Todos nós sabemos que esses nomes aqui, eles advêm não da Bíblia hebraica, mas eles advêm da Bíblia grega, tá certo? Então aqui está a Torá, ok? E aí depois, se nós avançarmos um pouco, nós vamos ver aqui os Neviim, que é os profetas. E pode-se ver que existe aí a diferença de ordem. Tenho que dar só uma parada aqui. Bem, voltando aqui. Então aqui nós temos Josué, Juízes, ó, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Tá vendo? Crônicas já não consta nessa ordem aqui do nosso cânon, tá? Então, quando dizem assim, Vilaça, existe alguma Bíblia conforme a original? Aí depende o que a pessoa tem em mente, tá certo? Mas se formos olhar já para a ordem, a arrumação, já não está conforme a original. Porque Crônicas nem aparece aqui, ó, entre os Neviim, que são os profetas, tá certo? E claro que aqui está dividido profetas anteriores, profetas posteriores,
E desses profetas, aí Malaquias seria o último. Tá vendo aqui? Ó, Malaquias, Zacarias. Tá vendo? E aí nós temos escritos. Nos escritos é que nós vamos ver a obra de 1 Crônicas, aqui, ó, 1 e 2 Crônicas. São os últimos livros da Bíblia hebraica, totalmente diferente da nossa Bíblia. Lembrando aos amados irmãos, aos alunos, que a quantidade de livros também é distinta, mas são os mesmos livros que tem na Bíblia hebraica, são exatamente os mesmos livros que tem no nosso Antigo Testamento. São os mesmos. O que difere é que a partir dos profetas, a ordem na Bíblia hebraica é uma e a ordem no nosso cânon é outra. Ok? Mas o conteúdo é o mesmo. A arrumação que muda. Porque quem na hebraica, muitas vezes, 1 e 2 Samuel, eles trabalham como um livro só. Samuel, Reis também, eles vão trabalhar como livro. Muitas vezes vão pegar Juízes, colocar dentro de Josué. Então, isso aí vai variar muito de edição para edição. Tá? Mas a quantidade de livros é a mesma. Tá? Não muda essa questão aqui. Um outro aspecto também interessante seria a Septuaginta. Tá vendo? Deixa eu ver se eu compartilho esse vídeo, a Septuaginta. A Septuaginta, como eu havia dito também, os 5 primeiros livros permanecem. Gênesis, Éxodos, Levítico, Aritmoi, que é Números, Deuteronômio, que é Deuteronômio, segunda lei. Lembrando que aqui está em grego, só que em letras maiúsculas, tá certo? Aqui, ó, tá o livro de Ruth, ó, Basileu, primeira, segunda, terceira e quarto, tá vendo? Aqui é Crônicas, ó, Tobit, ou traduzido também como Tobias. Então, por exemplo, Tobias já não aparece na Bíblia hebraica, então nós já temos algumas diferenças, assim como Macabeus também não aparece na Bíblia hebraica. E ele consta aqui, ó, na Septuaginta. Estão vendo aqui? Macabeus. E aí, se a gente continuar avançando dentro desse cânon aqui, que é conhecido também como alexandrino, tem Psalmoi, tá certo? Eclesiastes, Amós, Jó, Sofia Salomones, ou seja, sabedoria de Salomão, Sofia Siraque, Sirácida, também traduzido, Salmo de Salomão, tá vendo? E uma ordem, evidentemente, completamente diferente do cânon hebraico e também diferentemente do nosso cânon aqui, como vocês podem perceber. E interessante, só confirmar aqui, os últimos livros da Septuaginta, olha quem são. Talvez você não conheça, está em grego. Daniel, Bel e Dragão. No nosso cânon e no cânon hebraico, Daniel tem ou possui 12 capítulos. Na Septuaginta tem o famoso acréscimo de Daniel.
Bel e o Dragão, desculpa, e aqui também faz parte, me parece que é o capítulo 14 de Daniel, Susana. Aqui está no capítulo 14, Daniel, e aqui está no capítulo 13. Se eu errar, está invertido no máximo, mas essas duas obras aqui, esses dois pedaços aqui, na Bíblia grega, está separado do livro de Daniel. Mas se você, por exemplo, pegar uma tradução católica, vai constar Bel e o Dragão e Susana como acréscimos ao livro de Daniel. Então são curiosidades que você passa a estar ciente. Uma outra coisa muito interessante também é que vocês ouviram falar, ou pelo menos acredito que devam ter ouvido, que Salmos, em algum cânon, tinha o Salmo de número 51. Ok? Beleza. Então não é na Bíblia hebraica que tem, e também não é no nosso cânon que tem. Vilaça, então aonde está o Salmo de número 51? Na Bíblia grega também. Lá eles colocaram esse Salmo de número 51. Então são, a título de informação, uns dados que eu considero muito interessantes a nível de cânon. Lembrando que a Bíblia grega ela foi uma tradução da Bíblia hebraica. E quem fez, segundo a história, a carta de Aristésia, inclusive está essa história na obra que eu disponibilizei para vocês, conta que 72 sábios judeus, que eram helenizados, ou seja, tinham um conhecimento profundo do idioma grego, fizeram a tradução. E aí a grande pergunta, a grande questão é a seguinte: como que eles colocaram mais livros no cânon da Septuaginta, obras essas que não tinham no cânon hebraico? Isso é indício de que eles tinham acesso, eles colocaram a mão em outros documentos que os escribas, principalmente judeus, não colocaram. E aí, na realidade, criou-se essa diferença não só na quantidade de livros, mas o nome dos livros, e no interior desses livros também nós temos algumas diferenças, ok? E algumas eu vou tentar de tratar com vocês e vou mostrar a diferença entre o cânon hebraico e a Septuaginta e uma outra tradução que é chamada de Bíblia Hebraica, uma de capa verde, que eu já vou dando uma orientação para vocês terem bastante cuidado com determinados materiais que são oferecidos. Tem que ter muito cuidado com alguns materiais que são oferecidos. Então, nessa questão dos cânones, das Bíblias, tem de fato Bíblias que são muito boas, porém, tem Bíblias que são muito ruins. Okay, deixa eu voltar aqui. Bem, então nós vimos a diferença do cânon hebraico para o grego. Então eu tinha pedido para tomar cuidado com essa tradução aqui, a Bíblia hebraica. Tá? Só uma observação, lembrando que esses vídeos eu depois não edito, eu não faço nenhum tipo de arrumação, que é para justamente dar uma característica de bate-papo ao vivo mesmo. E como todo bate-papo ao vivo, programa de televisão, o que quer que seja feito de forma ao vivo, ele tem seus erros, tem aquelas suas questões,
Na sala também nós erramos e acertamos, e nós vamos caminhando dentro dessa perspectiva. Então, a minha orientação é cuidado com essa tradução. Por que, Vilaça, você está falando cuidado com essa tradução? Simplesmente porque existe um trabalho da cúpula judaica que é responsável por essa tradução, que é a Sefer, se não me falha a memória, eu tenho ela aqui em mãos, só não vou pegar agora que vai atrapalhar, em que disseram que ela é a tradução fiel desta Bíblia aqui, deste cânon aqui. Que é a mesma coisa, só muda a cor. O conteúdo é o mesmo. E eu queria tratar com vocês agora de um texto que na Bíblia Sturtigatense está de uma forma, ok? E nela está de outra forma. Mas, Vilaça, pode isso? Não só pode, como tem. Bem, aqui está ela. É claro que eu já deixei pronta no texto. Aqui é o texto de Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Tá? Aqui na Bíblia hebraica, o verso 6, ele está no verso 5. Eu vou ler aqui essa tradução, que é de capa verde, e depois eu vou no texto em hebraico, para vocês verem que houve a tentativa de descredenciar qualquer texto que deu uma noção ou aponte para o Messias. Olha o que diz o texto. Pois nasceu entre nós uma criança, um filho. Olha entre parênteses o que é que eles colocaram. Um filho nos foi dado, e sobre os seus ombros estará a autoridade. Mas veja o ponto e vírgula. Por isso, olha o artigo definido, o maravilhoso. O maravilhoso conselheiro, porque não tem vírgula aqui, né? Então, é o maravilhoso conselheiro. Olha só, o Todo-Poderoso. Já mudou, porque colocou o artigo. E aí nós vamos ver se na Bíblia hebraica tem ou não artigo. Porque se a tradução parte do original, significa que tem que ter artigo. E Pai Eterno. Alcunhou Ezequias, filho de Acás ou Arras, e Sar-Shalom, que é, pelo menos isso aqui está fiel ao original, príncipe e paz. Shalom. Sar-Shalom. Essa é a tradução que fizeram a partir da Bíblia hebraica e que, segundo eles, está de acordo com o original. Vamos ver se isso é uma verdade? Ou será que não é uma verdade? Vamos ver se isso é uma verdade? Ou será que não é? Bem, eu vou aqui na Bíblia Sacra. Talvez é mais fácil para achar. Eu vou no... Sempre acho que Isaías está nos profetas, que é a cabeça do cânon de crente.
Cadê Isaías, meu rei? Aqui, está cá em cima. Capítulo 9. Né? Versículo de número 5. Como eu disse, o verso 6 da nossa Bíblia equivale ao verso 5 da Bíblia hebraica. Tá certo? E aí, o texto, na realidade, começa aqui, ó. Aqui termina o 4 e aqui começa o texto no 5. Então, vou ler aqui, tentar ler um pouquinho devagar, para os irmãos poderem pelo menos acompanhar. Tá vendo? Que Eled e Alad Lanu Ben Nitan Lanu Vetri Hamishha Al Shibmu Vaiokra Shemor, ou seja, a partir daqui começa. Shemor é nome. Pelé, maravilhoso. Ioetz, conselheiro. El Gibor, foi traduzido como Deus forte. Aviad, Avi, ou Aba, Avi, para a eternidade. Tá certo? E aqui, a leitura daqui para cá. Sar Shalom, príncipe da paz. Percebam que o seu nome será, ou se chamará, não tem artigo. Conselheiro não tem artigo. El Gibor não tem artigo. Aviad não tem artigo. E Sar Shalom não tem artigo. Então a Bíblia de capa verde mudou completamente o sentido do texto, querendo dizer que, primeiro, o filho que nasceria, e de fato tem o contexto imediato, tem o contexto próximo, entendemos isso, mas o que nós não entendemos é por que na hora de colocar os nomes foi colocado o artigo. Simples. Para tirar essas qualificações do menino e colocar em quem? No Deus Todo-Poderoso de Israel. Então, basicamente, foi isso que fizeram. Então, isso aqui, o nome disso é adulteração. Então, por isso que eu tenho muito cuidado com a questão de tradução. Hoje, graças a meu bom Deus, eu tenho condições de já ir no original, a partir do original, tanto hebraico quanto grego, já fazer uma pré-leitura para quando eu for para o texto traduzido, eu já possa ter uma noção crítica e criticar para saber se essa tradução ela é uma boa tradução ou ela é uma péssima tradução, como nós sabemos que existe. Vou sair daqui e vou caminhar novamente para cá. Então, muito cuidado com esse texto aqui. Muito perigoso. O Cânon Alexandrino, nós também já presenciamos, já vimos que tem muito mais livros nesse cânon aqui do que no cânon da Bíblia Hebraica, e também tem mais livros
na Septuaginta, lembrando sempre a pronúncia correta de acordo com o grego, Septuaginta, ela também tem mais livros do que a nossa Bíblia, Antigo Testamento. Por quê? Porque no processo de tradução, na hora da tradução, os tradutores eles optaram por manter a fidelidade ao texto hebraico e ao cano hebraico. E, não, evidentemente, não adotaram esse cano aqui da Septuaginta. Ok? Lembrando, a título de informação, que essa Septuaginta de capa azul é uma das várias Septuagintas que existiram posteriormente. Vilaça, como assim? Essa foi a Septuaginta primária, a que foi traduzida a partir do texto hebraico. Mas tivemos outras versões, vamos dizer assim, de Septuaginta. Nós tivemos uma que foi traduzida por Símaco. Nós tivemos uma outra que foi traduzida também a partir do original hebraico por Teodosião. E nós tivemos uma outra que foi traduzida por Áquila. Então, para vocês terem então a noção que nós não temos somente essa, nós temos várias versões de Septuaginta. Vilaça, muda de uma para outra? Muda. Por que que muda? Jogo de interesses. Os judeus, por serem bem conservadores, tinham o texto hebraico e o idioma hebraico como sagrado. Então, tudo que foi traduzido do hebraico para qualquer outro idioma, eles não têm, eles não consideram, eles simplesmente ignoram. Então, houve essa guerra, mas por causa daquilo que eu já falei anteriormente, por causa da expansão do grego através do Império de Alexandre o Grande, o Império Macedônio de Alexandre o Grande, o grego se propagou de uma forma tal que não teve como controlar. E justamente esses processos, principalmente políticos e sociais, eles vão se desenrolando e acontecendo ao longo do tempo. Então, o ser humano simplesmente não escolhe se vai continuar falando o grego, ele pode continuar falando o grego, mas que o grego, na época, era uma língua franca, assim como o inglês hoje é um idioma que aquelas pessoas que não se esforçam para falar, elas perdem mercado, perdem espaço e perdem obras, porque a maioria das obras de qualquer esfera está em alemão, está em francês, está em espanhol, está em inglês e está em mandarim. Então, são idiomas bem conhecidos e bem famosos. Então, acredito que do cânon alexandrino eu não preciso falar mais, além disso que eu falei, até para aguçar, na realidade, a mente de vocês a buscar mais informações. O nosso cânon, eu entendo que não precisa falar muita coisa, 66 livros, 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo, lembrando que são os mesmos livros da Bíblia hebraica, os mesmos livros. O que muda, Vilaça? A arrumação que muda. A arrumação muda do cânon hebraico para o nosso cânon. Mas o conteúdo é basicamente o mesmo. Avançando um pouco aqui, o cânon ortodoxo, ele é interessante. Ele é interessantíssimo. Esse é o cânon das igrejas ortodoxas. E perceba o seguinte aqui, logo no começo, me acompanha. Nós temos aqui, Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números, Deuteronômio. Aqui, claro, é o número da página, né, onde começa o livro. Mas perceba uma coisa interessante.
Entre Deuteronômio e Josué, nós temos aqui, ó, livro de Enoque. Nós temos aqui livro secreto de Enoque, né? The Book of the Secret of Enoch. Então, o livro secreto de Enoque. Nós temos aqui Jubileus, uma obra que eu já li, junto com Enoque, tá? E eu tenho certeza, depois que você ler essas duas obras, o teu olhar para o texto do Apocalipse, ele vai mudar muito a sua compreensão e, de repente, aquela noção de que você tinha, que o fato de ser inspirado demanda que esse autor simplesmente recebeu tudo do céu. Quando nós formos tratar na segunda parte da aula de hoje sobre o conceito de inspiração, pode ser que alguns aqui possam se assustar. Continuando aqui. Jubileus, tá vendo? Então depois vem a Josué, Juízes e Ruth, 1 Samuel. 2 Samuel, aqui no caso o livro dos Reis, tá vendo? Crônicas e Crônicas. Aí vem Testamento de Salomão, lembrando que esse é o cânon ortodoxo, ou seja, das igrejas orientais. Esdras, Neemias, 3º e 4 Esdras, ó, Tobias está aqui, ó, Judite, Esther, adições de Esther, 1ª, 2ª e 3ª Macabeus, Jó, Salmos, Provérbios, Salomão, Eclesiastes, Pseudo-Joséfos, Canções de Salomão, Siraque, Eclesiástico, esse aqui tem na Bíblia Católica. Tobias também tem, Judite. Isaías, ó. Jeremias, Baruque, incluindo a carta de Jeremias. Letter, é carta, né? Lamentações, Ezequiel, Daniel, ó. Olha aqui, ó. Bel e Dragão e... Foi o que havia falado. Aqui está incluído dentro de Daniel, ou seja, a partir do capítulo 12, eles criaram 13, colocaram Bel e Dragão, e o 14 colocaram Susana. Na Septuaginta está discriminado. Daniel é um livro, Susana é um outro livro, e Bel e Dragão é um outro livro, tá vendo? Oséias, Amós, Miqueias, Joel, Obadias, Naum, Abacuque. Hagai, tem uma outra tradução aqui. Malaquias. Então, aqui no caso do cânon ortodoxo, Malaquias é o último. Então, vocês percebem que a quantidade de livros é muito maior. E lembrando que o Pentateuco, ou chamado pelos hebreus de Torá, eles chamam de a lei, é a mesma coisa em todos os cânons. Então, isso aí não foi mexido em lugar nenhum. E agora temos algumas obras, tá? Tanto apócrifas, quanto deuterocanônicas, quanto pseudepígrafes, tá certo? Outro dia mesmo eu estava lendo, acho que foi ontem nem ontem, estava lendo o primeiro livro de Adão e Eva, muito interessante. Segundo livro de Adão e Eva, só para deixar vocês com água na boca, eu tenho todos eles. A Ascensão de Isaías já seria um pseudepígrafe, ou seja, um escrito que não foi de Isaías, mas foi atribuído a Isaías, assim como primeiro e segundo livro de Adão e Eva. A Assunção de Moisés, a Assunção, ou seja, a subida de Moisés. Essa parte aqui é interessantíssima.
a caverna dos tesouros, segundo alguns escritos, foi o local para onde Adão e Eva foram, tá? Depois que eles foram expulsos do Éden. Então, Caverna dos Tesouros é que foi dado o nome a essa obra. Interessantíssimo. Avançando aqui, esse livro dos Jubileus eu acho ele fantástico. Ele fala muito, ele cita muito Enoque, então é muito interessante vocês, se quiserem ler, desde que não percam a fé ou não fiquem confundidos, lendo em conjunto com Enoque. Como eu já disse, vou repetir, a compreensão de vocês do livro do Apocalipse, ele vai mudar tremendamente. Avançando, Testamento de Abraão, o famoso livro de Enoque, tá? Como vimos no cânon ortodoxo, é um livro considerado pelas igrejas do Oriente como canônicos, tá certo? E tem mais de um Enoque, isso que é interessante. Tem os segredos do Enoque, livro secreto, testamento, dos 12 patriarcas, tem umas coisas muito interessantes para nós tratarmos. Judite já é uma obra deuterocanônica para os católicos. Para nós, para os hebreus, é uma obra apócrifa, porque não consta do nosso cânon. Primeira e segunda Macabeus, aqui eu entendo que é importante ler pelo menos, primeira Macabeus. Por quê? Quando a Bíblia fala, Jesus em Mateus 24, da abominação da desolação de que falou Daniel, quem lê entenda. Se nós voltarmos a Daniel, nós vamos perceber o seguinte, que Daniel não fala de forma clara em que consistiu a abominação da desolação. Ok? Daniel não fala. Porém, o livro de 1 Macabeus conta tudinho do período interbíblico. Então, eu acho, historicamente, até para a compreensão melhor do livro de Daniel, 1 Macabeus, ser lida por vocês. Como eu disse, Bel e o Dragão e Susana fazem parte acréscimo ao livro de Daniel. Esse aqui também, gente, é um espetáculo. Esse livro é um espetáculo. Melquisedeque. Eu tenho essa obra também. Uma parte dele, né, foi achado entre os manuscritos de Qumran. E aí essa redação ela foi enchendo, eles montaram um quebra-cabeça e gerou-se o livro de Enoque. Ou melhor, o livro de Melquisedeque. Interessante porque nesse relato conta que Melquisedeque era amigo íntimo, né, de Abraão, o pai de Melquisedeque. Já conhecia Abraão e Melquisedeque, depois que assumiu o comando da cidade de Salém, que foi construída pelo pai, continua, né, seu nível de amizade com Abraão. O martírio de Isaías. Se vocês observarem, é por isso que eu estou fazendo os apontamentos logo aqui, no livro aos Hebreus, quando comenta os heróis da fé, ele menciona que uns apagaram a força do fogo, outros foram cerrados ao meio. Então é devido a essa obra aqui, Martírio de Isaías, que se tem pelo menos a ideia de que Isaías provavelmente morreu cerrado ao meio. Esse talvez foi o destino de Isaías, segundo a obra O Martírio de Isaías.
E aqui o testamento também dos 12 patriarcas, que também foi uma produção enoquiana. Então, como eu já havia mencionado para vocês, a importância histórica dos livros chamados apócrifos ou pseudepígrafos. Então, existe a importância histórica, porque é uma obra histórica, tá? Não foi catalogado como canônico, mas é uma obra histórica. Ela também é uma obra que tem um cunho religioso e é uma obra também que vai refletir muito da cultura. Então, como eu já falei ao longo do vídeo, eu não vou me deter muito aqui nessa parte. Bem, aqui é o fim da primeira aula. Espero que toda e qualquer informação, termo, nome, data, que vocês puderem anotar, anotem tudo no caderno, porque eu tenho certeza que vocês vão precisar disso para um futuro aí não tão distante assim. Então, que Deus abençoe vocês nessa primeira parte. E assim que puder, já acesse a segunda parte da aula e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.